A preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo já iniciou. A restauração de todas as coisas, como foi profetizada por todos os profetas, já começou. Mas parece que o povo está surdo, cego e indiferente aos fatos. O dia da restauração começou há mais de 200 anos atrás. Chegou e já está entre nós. Hoje ocorre exatamente como nos dias de Noé. O profeta anunciava que em breve haveria um grande dilúvio. E falava, mas o povo não lhe ouvia. E diz as Escrituras que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nem perceberam. Veio o dilúvio e matou a todos. E diz assim as Escrituras: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Vamos entender então esses versículos que acabamos de ler. E aqui estamos falando de um período em que Jesus Cristo já havia sido crucificado. E os apóstolos, então, isso se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, dos versículos 19 a 24. E aqui ele está dizendo, os apóstolos estão alertando aos membros da igreja que se arrependessem e se preparassem para o momento em que Jesus Cristo voltaria. Então ele fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, quando o Senhor vier, então junto com ele viria esse perdão dos pecados. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então ele está dizendo que os céus enviaria Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que estava entre eles, que antes, que antes já tinha sido pregado, já tinha sido ensinado para eles. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então Jesus Cristo morreu, já não estava entre eles. E ele fala então que Cristo voltaria num período em que todas as coisas seriam restauradas. Aí ele fala: o qual convém que o céu contenha, ou seja, que o céu detenha até os tempos da restauração. Jesus Cristo só viria depois em que todas as coisas fossem restauradas, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O profeta Isaías, por exemplo, lá no capítulo 29, ele fala sobre isso. E outros profetas do Antigo Testamento falaram sobre esse período da restauração. Cristo não viria até que todas as coisas fossem restauradas. E ele continua dizendo: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, lá no Antigo Testamento, todos quantos falaram também predisseram esses dias. Então ele está dizendo que o Senhor, nesse período da restauração de todas as coisas, que o Senhor levantaria, que o Senhor chamaria outro profeta. E esse profeta, ele seria semelhante ao Senhor Jesus Cristo, ele seria semelhante aos profetas anteriores, porque em cada período da terra houve profetas. Por isso ele disse lá em Amós 3,7 que o Senhor não faria coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, essa comunicação de Deus com os homens, ela voltaria à terra. E isso seria então o início da restauração de todas as coisas. Cristo não viria na segunda vinda até que todas as coisas fossem restauradas. Aqui então nós podemos identificar um grande erro quando as pessoas falam sobre as religiões e sobre as crenças e práticas e falam que Jesus Cristo vem e fazem promessas nas redes sociais da segunda vinda de Cristo, mas se esquecem que Cristo não vem, Cristo não voltaria sem que antes todas as coisas fossem restauradas.
Isso não precisa de interpretação, está aqui no versículo. Ele vai ficar lá, o céu vai deter Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Que coisas serão restauradas? Aquelas coisas que foram destruídas no período da apostasia. Nos vídeos passados, os 3 últimos vídeos, nós falamos sobre isso, sobre essa grande era da apostasia em que houve este afastamento da verdade. Então tudo que se perdeu nessa era das trevas da apostasia, tudo que se perdeu com essas ilusões criadas pelos homens, todas as coisas que se perderam com a criação dessas milhares e milhões de igrejas no mundo, desde a igreja romana, todas as outras igrejas que foram fundadas foram criando coisas novas, coisas diferentes, coisas estranhas ao Evangelho, coisas estranhas às doutrinas que haviam sido ensinadas na igreja primitiva, pois tudo isso, pertencendo a esse período da apostasia, antes que Cristo viesse, haveria a restauração do princípio que foi ensinado por Cristo quando ele estabeleceu a sua igreja na terra. Agora, depois da restauração de todas as coisas, aí sim, Jesus Cristo viria. Bom, nesse vídeo nós vamos falar passo a passo como que essa restauração começou, quando ela começou, como ela começou, o que foi restaurado, o que ainda está sendo restaurado e o que deverá ser restaurado até a segunda vinda de Jesus Cristo. Primeiro vamos entender o que significa restaurar. De acordo com os dicionários, restaurar significa restabelecer ou devolver o objeto quebrado ao seu estado primitivo. Por isso eu dei exemplo nos vídeos passados sobre um copo que se quebra. Aí para você restaurar, você tem que pegar um pedacinho por pedacinho do vidro e voltar ao estado original. Isso é restaurar. Restaurar não é você colocar uma outra coisa diferente, não é você fazer inovações, não é você mudar. Não, restaurar é dar aquilo que foi destituído, aquilo que foi quebrado, o seu estado primitivo, o seu estado original. Quando você vai restaurar, por exemplo, um quadro, uma pintura, tem que ser exatamente como estava. Eu não posso mudar a cor, não posso mudar o desenho, o traço, tem que ser exatamente como era. Pois bem, essa restauração, ela deveria ocorrer de alguma forma, em algum lugar, através de alguma pessoa. Poderia ser aqui no Brasil, poderia ser em algum país asiático, poderia ser na África, poderia ser em Oceania, Europa, entre os índios da Amazônia ou entre os esquimós lá da Sibéria, não importa. Mas deveria acontecer através de alguma pessoa e em algum lugar. A história que eu vou contar, ela relata como tudo aconteceu. E é um relato que ele pode ser aceito ou não. Aí depende da pessoa que ouve o relato, né? Mas uns aceitam e outros não aceitam. Mas o fato é que no ano de 1820 havia em uma região dos Estados Unidos, no estado de Nova York, um jovem chamado José. Esse jovem, ele vivia com sua família, que era composta de seu pai, sua mãe e 9 pessoas, que seriam 9 irmãos. Então, ao todo, eram 11 pessoas na família. E conta este relato que no lugar onde ele morava, naquele momento, estava havendo um grande alvoroço incomum sobre questões religiosas. Vamos pensar que estamos no ano de 1820. Começou com os metodistas, diz ele, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela região do país. Toda a região parecia afetada por essa comoção, por esse alvoroço, e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, gerando considerável agitação e divisão entre as várias seitas existentes na região. Então, pensamos que isso há mais de 200 anos atrás, naquela região, muitas pessoas estavam professando suas religiões e havia essa comoção, onde havia um embate, até certa competição sobre doutrinas e pontos de vista religiosos. José, um adolescente de 14 anos, vivia então nessa região. E de acordo com o diário que ele escreve, que ele registra, essas várias denominações, elas competiam entre si e competiam sobre os seus fiéis, tentando angariar mais fiéis para si. E entre presbiterianos, metodistas, batistas e entre outras denominações, pois havia toda essa comoção. Essa competição, em muitos casos, chegava a gerar até maus sentimentos
né, nesse embate com qualquer coisa, quando as pessoas começam a competir entre si, pois essas religiões, em certo momento, pois combatiam sob seus pontos de vista, e essas divergências criavam até inimizade entre os próprios adeptos destas religiões, inclusive até sobre os seus líderes, né, os pastores ou sacerdotes, e entre os conversos que frequentavam essa ou aquela religião sobre pontos de doutrina e diziam que aí eu tenho a verdade, não, a minha é verdadeira, não, a minha que é a verdadeira. Diante de todo esse choque de opiniões e tamanha confusão, José ele se encontra então confuso, sem saber o que fazer, né? E agora, com tantas religiões falando que estão certas, observemos que ele tinha apenas 14 anos e não sabia a qual religião se filiar. Sua família, ela pertencia a uma religião chamada presbiteriana nesse período. E ele então, se sentindo confuso diante de todas aquelas dúvidas e aquelas perguntas que muitos se faziam e sobre as divergências de opiniões, ele decide então buscar ajuda pelas escrituras, né? Ele não sabia as respostas. Um adolescente nessa época, então, principalmente, não tinha como saber o que é certo e o que é errado sobre esses pontos de doutrina. E era já uma coisa que ele sentia consigo. Então, enquanto buscava alguma resposta para toda essa inquietação, e pensando que todas não podiam estar certas, né? Porque, claro, se falavam tantas coisas diferentes, como que todos podiam estar certas, né? Com opiniões tão diversas. E sem saber o que fazer, ele foi então estudar as Escrituras. Isso ocorre muito hoje em dia também. Hoje nós vemos, por exemplo, as igrejas combatendo entre si, e todas elas falam que tem a bandeira da verdade. E muitas vezes as pessoas ficam confusas sem saber, peraí, mas ou todas estão erradas ou todas estão certas. Não podem, como é que pode tantas coisas tão divergentes? E quando a pessoa não encontra a verdade, ela passa então a acreditar que todo o caminho vai a Roma. Ou seja, que então tudo que falarem que Deus está em tudo e não está em lugar nenhum. Então começam a acreditar que não precisa frequentar uma religião, não precisa ter uma igreja, porque todo mundo fala de Deus, então o importante é falar de Deus. Mas falar de Deus de qualquer jeito? Será que não existe um ponto específico? Porque lá nas Escrituras, o próprio Jesus Cristo disse que há uma só fé. O que é isso? Há uma só fé. Fé é crença. Então, se há uma só fé, há uma só forma de acreditar. Não pode a gente pensar, por exemplo, que Deus tem uma forma de uma flor e uma forma de um animal e uma forma de um humano ao mesmo tempo, né? Então, isso é inconcebível pensar que tudo está certo, né? E aí ele fala, há uma só fé. Se não fosse assim, tudo bem. Mas como ele diz que há uma só fé, então há uma só forma de acreditar e praticar que é correta. Mas como saber se há tantas no mundo todo? Isso é o que eu falei nos vídeos anteriores sobre a apostasia, quando a igreja, como um vidro, ela se quebra e pedaços de vidro vai para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque os homens começam a não tendo mais revelação com o Senhor, os homens vão pegar aquele pedacinho de vidro, aquela parte da verdade, vai falar, eu acredito nisso, e aí fundava a sua igreja. Eu acredito naquilo, e fundava a sua igreja. Eu acredito nisso, e fundava a sua igreja. Então ficou os pedacinhos de vidro espalhados pelo mundo todo. São esses milhões de igrejas, cada uma com opinião diferente. E José passava por isso, né, neste momento, no ano de 1820. E então ele pegou as Escrituras e falou, então tem que me basear nas Escrituras, vou me basear em quê? Né? Todo mundo fala uma coisa diferente. E quando ele estava folheando as Escrituras, então, ele encontrou uma passagem que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, que dizia, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Naquele momento, aquela escritura, então, toca profundamente àquele adolescente, ao José. Ele vê, puxa vida, então eu tenho que pedir a Deus, não adianta eu perguntar para esse, para aquele outro, eu tenho que perguntar para Deus qual é a igreja verdadeira, qual é a doutrina verdadeira, onde é que eu devo ir. Então ele relata que aquela escritura parecia ser o que buscava. Ele sentiu que, apesar de não saber como fazer, ele deveria tentar pedir a Deus a resposta pelas suas dúvidas e seus vários questionamentos. Acreditando que se alguém poderia fazer algo por ele diante daquela situação, era Deus. Então ele decidiu se afastar por um lugar reservado, um bosque,
e decidido a pedir a Deus a resposta para as suas aflições e o desejo que ele sentia, o desejo no seu coração, em suas palavras ele relata em seu diário o seguinte: depois de me haver retirado para o lugar que ele previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrado-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos do meu coração. Apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi a sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor, e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara, no momento exato em que estava prestes a sucumbir ao desespero e a abandonar-me à destruição, não a uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. Exatamente neste momento de grande alarme, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: José, este é meu filho amado. Ouve-o. Meu objetivo, ao dirigir-me ao Senhor, era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. E foi dito a José que não se unisse a nenhuma delas. O Senhor, naquele momento, disse a José que todas estavam erradas, que tinham uma religiosidade aparente, mas negavam o seu poder em efeito, que não representavam sua doutrina nem seus ensinamentos. E José ainda diz que quando voltou a si, ele se viu deitado no chão olhando para o céu. Então, naquele momento, o que ele ouviu daqueles personagens era que todas aquelas religiões tinham boas intenções, mas que nenhuma delas ainda tinha a autoridade para falar em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus. A partir dessa visão, então José passou a ser perseguido por todos os tipos e poderes de trevas. Nos registros que encontramos na igreja, em seus diários, em seus relatos, ele vai dizendo pouco a pouco as coisas que aconteceram após esse primeiro contato desses dois personagens com ele naquele bosque. Pregadores e outros religiosos passaram a perseguir e a rejeitar as coisas que ele falava e a dizer que o que ele dizia era heresia, que aquele relato era um absurdo, dizendo a alguns que aquilo havia sido uma manifestação do diabo. Agora, vamos analisar. José, ele tinha apenas 14 anos. As pessoas, quando falam do Evangelho, é sempre assim. Sempre o Senhor nunca se manifesta do jeito que nós esperamos que Ele se manifeste. Na época dos judeus, na época de Cristo, também eles esperavam um príncipe, um rei que vinha nas nuvens. E, no entanto, Jesus Cristo nasceu como um filho de carpinteiro em Nazaré. Então ninguém podia imaginar que seria daquela forma, né? E muitas pessoas poderiam pensar que essa restauração, então, que essa doutrina viesse através de doutores, de teólogos, né, formados em academias, e no entanto veio através de um jovem de 14 anos. O que é um adolescente de 14 anos? Hoje, por exemplo, os jovens de 14 anos, os adolescentes, já pensam exatamente como os adultos, porque temos toda essa evolução de tecnologia. Mas vamos pensar na tecnologia de 1820. Não existia celulares, não existia
meios de comunicação como nós temos hoje, tão evoluídos, e o que um jovem naquela época, que formação ele tinha, né? E José tinha apenas 14 anos. Porém, apesar da sua idade, a perseguição era intensa e crescia de forma implacável em relação às coisas que ele falava. Agora, a questão de tudo isso é acreditar ou não acreditar neste relato. Mas este relato ele não vai mudar porque uma pessoa vai acreditar ou não vai acreditar. Nós acreditamos naquelas coisas que nós queremos acreditar. Mas este é um fato e ele relata isso em seus diários, né? Agora, o mais importante entender de tudo isso é que ele não foi aceito por muitos na época em 1820 e não seria hoje diferente, né? Quer dizer, muitos não aceitaram naquela época e muitos não aceitam hoje. No entanto, a evolução que a igreja teve desde que ela foi restaurada, e isso nós vamos ver a partir dos próximos vídeos, quando foi restaurado cada coisa, quando o Senhor revelava cada coisa, e nós vamos comparar com a igreja primitiva de Cristo, e foi restaurando passo a passo. Porém, o que aconteceria depois dessas perseguições, né, depois dessa primeira visão, o que aconteceria sucessivamente determinaria o cumprimento dessas profecias sobre a restauração de todas as coisas, porque ela tinha que acontecer em algum momento através de alguma pessoa. Algumas pessoas podem dizer, mas teria que ser nos Estados Unidos? Não, podia ser em Roma, porque muitas pessoas não são adeptas à igreja de Roma, né? Ou são aceitos, ou são adeptos à igreja da Inglaterra, então isso depende, isso é só uma desculpa, né, para não buscar a verdade, porque na verdade ela tinha que acontecer, a restauração é profecia, ela tinha que acontecer através de uma pessoa em um determinado lugar. Esse é o relato. Agora, se nós queremos acreditar ou não, aí temos a liberdade, nós temos que pesquisar e ver o que aconteceu a partir desse relato. E é isso que nós vamos ver nos próximos vídeos, né? A pessoa de José, o local é irrelevante, porque poderia ser alguma outra pessoa de qualquer lugar. Quando Cristo nasceu, como eu falei, os judeus perseguiram ele, né? Porque não imaginavam que seria um filho de um nazareno lá, sem importância, nascido numa manjedoura, né? Filho de um carpinteiro. Ninguém imaginava que seria assim, né? Então, após essa visão, pouco a pouco foram sendo restauradas as coisas inerentes ao Evangelho de Jesus Cristo. Ali, naquele momento, naquela manhã de 1820, os céus foram abertos e o Senhor voltou a comunicar-se novamente com o homem. Então, a primeira coisa que foi restaurada é essa revelação que Deus havia profetizado, que Deus havia prometido a Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a revelação naquele momento ela volta à terra. Vemos nas Escrituras que as coisas humildes confundiriam os sábios, não é assim? Então é muito simples. Deus poderia chamar uma pessoa idosa, uma pessoa letrada, um teólogo formado, não. Ele chamou um adolescente de 14 anos, né? E isso muitas vezes confunde, né, as pessoas, porque estamos sempre esperando que o Senhor vai se revelar e vai se manifestar de uma forma, e Ele se manifesta de outra. Os detalhes de sua experiência inicial, né, a experiência que José teve, elas se encontram detalhadas nos livros da igreja, disponível, tá aí, é só fazer um Google e nós vamos encontrar. Mas é sempre bom quando queremos saber coisas da igreja que nós busquemos nas fontes da igreja, porque se nós buscamos em fontes que não são da igreja, nós vamos correr o risco de não ouvir verdades. Por quê? Porque se todo mundo falasse a verdade, todo mundo seria membro da igreja. Então nós vamos encontrar pessoas que não conhecem a doutrina da igreja falando contra, falando mal da igreja. Então, se eu quero saber sobre a igreja, eu tenho que ir lá e pesquisar na igreja, ver como é que frequentam, em que acreditam, em que ensinam, né? Muitos dizem que a igreja, inclusive, nem é a igreja de Jesus Cristo. E o próprio nome é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então é importante sempre procurar na fonte da igreja. Então, a partir dos próximos vídeos, eu vou registrar, vou comentar então como que cada coisa foi restaurada e vamos comparando com a igreja primitiva de Jesus Cristo. Exatamente como diz nas Escrituras, tem um relato que fala exatamente que pelos seus frutos os conhecereis, né? Uma escritura muito interessante quando ele fala que sobre os falsos profetas, né? Que uma árvore bom, ela não vai produzir um fruto ruim, né?
Uma árvore boa vai produzir frutos bons. Então, como que você vai saber se um profeta ele é o profeta de Deus? Como vamos saber se ele é um profeta verdadeiro ou é um profeta falso? Pelos frutos que esse profeta apresentar, pelos frutos que esta igreja restaurada vai apresentando, nós vamos poder identificar se ela é a igreja de Jesus Cristo ou não. E é sobre isso que nós vamos falar nos nossos próximos vídeos. Qualquer dúvida, coloque aí, né, para que nós possamos responder. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam vir a conhecer este evangelho também. As suas dúvidas serão bem-vindas, é só colocar e eu vou responder todas as suas dúvidas sobre todas as coisas que foram restauradas a partir dessa primeira visão que ocorreu em 1820. Por hoje é só.